E agora nós vamos mudar de assunto e falar sobre ingresso no mercado de trabalho, em especial para os jovens e também para as mulheres. Quem é jovem e está procurando emprego já pode ter enfrentado dificuldade para conseguir uma vaga porque não tem experiência. Isso complica muita coisa, já que não tem como ter experiência sem ter uma oportunidade para trabalhar e para aprender. Já as mulheres enfrentam preconceito e até mesmo deixam de ganhar a vaga quando têm filhos, já que tem empregador que vê isso como um obstáculo. Mas uma lei que entrou em vigor há algumas semanas deve facilitar a entrada de mulheres e de jovens no mercado. E é isso que vamos conversar com a doutora Alessandra Ambrogi, que é advogada e também membro da Comissão do Direito do Trabalho da OAB, além de conselheira da OAB no estado de São Paulo. Doutora, eu queria te agradecer por ceder um tempinho aí para a gente falar sobre um assunto tão importante como esse. Imagina, é sempre um prazer estar com vocês. Eu que agradeço o convite. Então tá certo. Esse programa Mais Mulheres e Jovens, que foi criado através da lei que entrou em vigor recentemente, tem como objetivo incentivar as vagas de emprego para mulheres e jovens. Explica pra gente quais são as medidas dessa lei que devem promover esse incentivo de contratação de mulheres e jovens, como elas vão funcionar na prática e a qualificação nessas áreas estratégicas e as alterações na aprendizagem profissional, doutora. Muito obrigada. A lei que ela entrou, foi publicada em 22 de setembro, é a Lei 14.457 de 2022. E ela traz algumas medidas, principalmente para mulher e mulheres aprendizes. Uma delas é o que a gente tem ouvido muito falar, que é a questão da garantia, né, da igualdade de condições dentro do mercado de trabalho. E assim, não é difícil a gente imaginar que defender essa igualdade de gênero, ele rompe e supera os padrões de desigualdade existentes na nossa sociedade. Por isso, ele traz a possibilidade de, por exemplo, uma suspensão do contrato de trabalho para fins de qualificação profissional dessas mulheres em áreas estratégicas dentro da empresa empregadora. Ou possuir uma menor participação, ou que essas empresas tratam de trazer essa inclusão, né? Trazendo benefícios, inclusive questões fiscais, a micro e pequenas empresas através de estímulos de creditícios adicionais. Também essas entidades, né, do Serviço Nacional de Aprendizagem poderão implementar medidas que estimulem a matrícula de mulheres em cursos de qualificação em todos os níveis de áreas de conhecimento. Eles estão tentando priorizar muito mais para a parte de tecnologia também, desenvolvendo então ferramentas dentro dessa questão de aprendizagem, de monitoramento e estratégia para inserção e conclusão de cursos por mulheres. Entendi. Doutor, outro ponto dessa nova lei é a flexibilização do regime de trabalho. As empresas agora passam a dar prioridade nas atividades que podem ser feitas em home office para mães e pais com filhos até 4 anos. Explica pra gente sobre esse ponto da lei e como os funcionários que se enquadram nessa situação, eles podem solicitar esse benefício. É muito bacana porque a lei, apesar de ser mais mulheres, ela traz alguns benefícios para os homens exatamente para trazer essa equidade entre os gêneros exatamente. Então, o programa ele prevê algumas regras mais flexíveis mesmo para as mulheres, além de medida de apoio voltado ao trabalho após a licença maternidade. Nesse próprio sentido que a legislação traz como prioridade nas vagas do teletrabalho, como o senhor já disse, do trabalho remoto e do trabalho à distância, para empregadas com filhos e enteados também, ou pessoas sob guarda judicial. Então, não é só aquele filho, né? Até 6 anos de idade ou com deficiência, independente da idade. E também para existir uma flexibilização no regime de trabalho, é necessário que a pessoa, o pai ou a mãe, faça essa solicitação. Poderá também existir uma flexibilização no regime, o que torna menos rígido, por exemplo, a relação de horários, que de entrada, de saída, porque sempre ou o pai ou a mãe tem que buscar os filhos na creche ou levar ao médico, por exemplo, e assim adotar também o regime de compensação de jornada, mediante banco de horas ou até jornada 12/36, quando é possível. E, além do mais, esse programa, ele também autoriza a concessão de férias antecipadas, quando, por exemplo, ainda não teve o período aquisitivo de 12 meses para poder ter a licença, antes da licença maternidade, antes do parto, para poder antecipar essas férias ou posteriormente ao parto, né? Ainda não tem um período aquisitivo completo.
durante o primeiro ano de nascimento do filho. Então, acaba priorizando mesmo, porque tem muitas mães que acabam solicitando, né, as férias depois da licença maternidade de 5 meses ou 6 meses, quando é uma empresa cidadã. Então, muita gente, às vezes, não tinha esse período aquisitivo completo. Então, a legislação também trouxe essa possibilidade. Lembrando que, para fazer essas solicitações, elas devem ser mediante um acordo individual ou coletivo de trabalho. E, principalmente, não ser uma determinação da empresa, né? Então, isso que eu ia te perguntar, doutora, porque desde quando entrou essa questão de home office na pandemia, a gente percebe que isso é uma coisa que veio para ficar. Inclusive, existem estudos que que já comprovaram que algumas equipes, quando vão trabalhar em casa, elas acabam sendo mais produtivas do que quando estão realmente no ambiente de trabalho, como faziam anterior a essa situação. Esse é um benefício que tem que partir do funcionário, ou seja, ele pode solicitar isso aí, ou vem de cima para baixo? É o empregador que tem que propor isso aí ou é um acordo entre ambas as partes? É um acordo. Tem que vir principalmente a iniciativa do empregado, né? Da empregada ou do empregado, tá? Não pode ser nada impositivo. Então tem que ter um ajuste, né? Um acordo individual ou um acordo coletivo. É claro que as pessoas agora, me parece que depois de um longo período já em teletrabalho, home office, enfim, eles já estão, os empregados já estão começando a se habituar no período, não trabalhando tanto quanto no começo, né, onde houve um destemperamento de trabalho. Eu acho que todos estão começando a ajustar até quando dá para trabalhar, o quanto dá para trabalhar e também se é a opção de trabalhar em home office, porque também tem muita gente que não tem condição, nem se sente confortável, nem que produz bastante em casa. Então, é importante que ter essa iniciativa, né, e esse feedback também posteriormente do próprio empregado para manutenção ou não desse regime de teletrabalho ou trabalho remoto. Nós estamos conversando aqui no Jornal Setorial com a advogada Alessandra Ambrogi, que é conselheira da OAB do Estado de São Paulo. Estamos falando sobre uma nova lei que tenta facilitar ou que busca facilitar a entrada de jovens e também de mulheres no mercado de trabalho. Aliás, a lei também traz duas medidas exclusivas para os pais. Uma delas autoriza a suspensão do contrato de trabalho do empregado quando a companheira precisa voltar a trabalhar depois do encerramento da licença maternidade e o aumento da licença paternidade de 1 dia para 5 dias. Essas medidas podem, de alguma forma, doutora, prejudicar o trabalhador que decidiu por aceitar esses afastamentos? Olha, aqui a manutenção ela vem exatamente para os empregados estarem sadios, né? Psicologicamente também sadios e propícios para o trabalho. Então, assim, é claro que essas vedações de discriminação, elas não podem haver independente por exemplo, gênero, opção, enfim, né? De idade, não pode haver esse tipo de discriminação. A lei, ela veio para poder, como uma forma afirmativa e também para possibilitar a convivência dos pais nessa primeira infância, que é muito importante para o desenvolvimento da criança. Então, obviamente, se tiver esse tipo de discriminação, tem que ser denunciada e também ser coibido esse tipo de empregos dentro do ambiente de trabalho. E até é importante nós falarmos que esses benefícios eles realmente vêm apoiar o homem, a família, né, para a mulher poder voltar dessa licença maternidade e poder continuar com a sua relação de emprego, né? Porque às vezes quando a mulher fica muito tempo, estudos falam, muito tempo afastada, ou quando há um corte na empresa, os primeiros cortes são das mulheres exatamente porque acabam que estão na idade, acabam sendo casadas na idade de fertilidade para poder ter filhos, então eles optam por realmente deixar a mulher, desligar essa mulher e não homens. Então, é uma ação afirmativa que veio para auxílio dos homens também para ter essa parentalidade, fortificar esse laço com os filhos, mas também para auxiliar e manter as mulheres no emprego de trabalho. Então, também prevê, que é importante nós falarmos, sobre o auxílio creche, porque antes das empresas, antes da lei, quando haviam mais de 30 mulheres acima de 16 anos, era obrigado
a ter o creche local de amamentação, local para deixar esses filhos. Agora, de 5 anos e 11 meses, o pai ou a mãe, ou os dois, sendo optantes pela a empresa ser uma empresa cidadã, tem a possibilidade do recebimento do auxílio creche, o que ajuda demais e aumentou também esse período. Além do que, os homens também poderão acompanhar, não só uma vez, mas até 6 vezes, né, os filhos que não tinha essa possibilidade antes em decorrência de consultas, entre outras, quanto também acompanhar as mulheres no período de gestação na consulta pré-natal. Entendi. Doutora, para a gente terminar com essa nova lei, esses pontos que priorizam essa relação e o cuidado dos pais com os filhos, as empresas podem passar a perguntar na hora da entrevista se o profissional tem filhos, quantos filhos ele tem e se tem alguma deficiência? É importante você ter falado da deficiência também, porque esses benefícios, como eu citei acima, mas é bom ressaltar que não tem idade quando a criança, o filho ou o adolescente, enfim, tem a deficiência. Então, a limitação de idade, né, daquele dependente é só para as crianças até 6 anos. Aquelas crianças que possuem deficiência, adolescentes ou adultos, também entram na possibilidade sem o teto da idade. Então, hoje esse tipo de pergunta é normal que se faça. O que não pode haver? É a discriminação em decorrência disso. Então, fazer perguntas sobre idade, se tem filhos, é normal que se faça numa entrevista, mas o principal que o empregador tem que verificar é que o ponto determinante não pode ser isso. Não pode ser o filho, se é casado, se não é casado. O ponto determinante é aquelas qualificações que a pessoa, seja homem ou seja mulher, tenham para ter direito ou ingresso ou preencher os requisitos, como uma formação ou algum conhecimento técnico em específico, enfim, né? Mas não e nunca em questão de sexo, em questão de idade, em questão de ter os filhos pela nova legislação. Então, a nossa Constituição Federal, ela veda esse tipo de discriminação, não só na admissão, como no decorrer e na manutenção do emprego. Entendi. Doutora, obrigado por disponibilizar um pouquinho do seu tempo aí para a gente desdobrar um assunto que é tão importante, que inclusive pode modificar a vida de muita gente que pode estar assistindo o jornal agora e muitas vezes não sabe como agir numa situação dessa. Imagina, eu que agradeço. É sempre importante falar que o portal do Ministério do Trabalho, da Secretaria do Trabalho, do Emprego, ele tem essa possibilidade, traz todas as legislações e também dar uma lida ou procurar sempre saber quais são os direitos para poder pedir essa aplicação, né? Então, eu que agradeço por essa oportunidade de poder estar difundindo essa lei de grande importância, principalmente no ambiente feminino das mulheres. Então tá certo, doutor. Um abraço, viu? Abraço. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que amanhã, quinta-feira, tem Jornal Setorial e eu espero você ao meio-dia, tá certo? Uma ótima quarta para você, um ótimo feriado e a gente se encontra amanhã, meio-dia. Tchau!